Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. E a aula de hoje a gente vai falar sobre variação de sinal de uma função. Nós estamos chegando aqui à nossa terceira aula de funções, ok? Então eu espero que você esteja acompanhando desde a primeira aula de funções. É uma matéria muito importante para depois a gente conseguir falar de função afim, função quadrática e todas as outras funções aí, ok? Temos alguns detalhes ainda para serem falados a respeito de paridade, a respeito de função injetora, função bijetora e assim por diante, alguns outros detalhes que a gente vai fazendo aí ao longo das nossas semanas, ok? Então vamos lá. Hoje eu começo falando sobre a variação de sinal de uma função. E você descobrir a variação de sinal de uma função significa descobrir quais são os valores de x para que a minha função seja ou positiva, ou negativa, ou nula. Ou a minha função ser positiva significa que o meu f de x, ou também o meu y, ser maior do que zero. A minha função ser negativa significa que o meu f de x, ou o meu y, seja menor do que zero. Menor do que zero, negativo. E a minha função ser nula significa que o meu f de x ou o meu y tem que valer exatamente zero, ok? Nada melhor do que você entender o que está sendo feito através de um exemplo. Então vamos lá, vamos olhar para esse gráfico. Tem alguns pontos aqui importantes marcados. Tenho também uma bolinha fechada nesse início e uma bolinha aberta aqui no final, que vai fazer diferença para a gente. E ele quer saber quando o f de x é maior do que zero, quando o f de x é menor do que zero e quando o meu f de x ele é igual a zero. Vamos começar pelo mais fácil. O mais fácil de todos é o f de x igual a zero. Vamos pensar, se eu quero descobrir quando o y é igual a zero, primeiro eu tenho que lembrar o seguinte, y é o meu eixo vertical. Ou ele varia para cima ou ele varia para baixo, beleza? Se ele for para cima, ele é positivo. Se ele for para baixo, ele é negativo. Se ele não se mexe, significa que ele está valendo zero. Então vamos começar com essa parte aqui. Se você olhar no seu gráfico, nesse ponto menos 3, significa que o meu y não foi para cima e também não foi para baixo. Isso significa que quando o y é igual a zero, o meu x ele vai valer menos 3, ok? Só que tem um detalhe. Continua olhando para o seu gráfico e você vai perceber que quando x vale 1, nós também não estamos indo nem para cima e nem para baixo. Ou seja, o meu y também está valendo zero. Então, com o x igual a menos 3 e com o x igual a 1, nós temos que a nossa função ela é nula. Ela vale zero, ok? Acho que não temos dúvida. Só quero lembrar um detalhe com você. Esses valores aqui, além de serem valores em que a minha função é igual a zero, significa que esses valores são as chamadas raízes da minha função. Não lembra? Acessa o vídeo da segunda aula de funções, ok? Vamos continuar então. Agora tanto faz olhar para o positivo ou para o negativo. Se a gente começou lá de baixo, eu vou começar subindo aqui. Então eu vou fazer o segundo exemplo aqui, ok? Eu quero que a minha função, o meu f de x, o meu y, seja menor do que zero. Para o meu y ser menor do que zero, ele precisa variar para baixo. Ou seja, basta que nós olhemos para baixo do nosso eixo x, que nós encontraremos apenas valores negativos para y. Então, de novo, se o meu y precisa ser negativo, ele precisa ir para baixo. Ele só vai para baixo em valores que estão abaixo do meu eixo x. Isso significa que quando o meu x estiver entre menos 3 e 1, os valores de y vão estar todos para baixo, todos negativos. Só que tem um detalhe, eu não posso pegar nem o menos 3 e nem o 1, porque se eu pegar eles, eu estou pegando valores em que o meu y vale zero. Isso significa que eu vou pegar valores de x que são maiores do que menos 3
e menores do que 1. De novo, não coloque a igualdade, porque se você colocar a igualdade, nós estamos trabalhando com y igual a 0 e não y menor do que 0, ok? Perceba de novo que todos os valores que estão para baixo do x são valores negativos. Isso acontece entre menos 3 e 1. Tranquilo? Vamos para o último. O último, ele quer valores de y maior do que 0. Y é maior do que 0, y é positivo quando ele vai para cima. Então basta eu olhar quais são os meus intervalos em que o meu y fique acima do meu eixo x. Vamos dar uma olhada? Perceba você aqui, ó, vou até marcar para você para ficar mais fácil de você enxergar. Quem está acima do meu eixo x aqui, ó, é essa partezinha do meu gráfico e essa outra partezinha do meu gráfico. Então eu vou ter dois intervalos aí em que o meu y é maior do que 0. Vamos no primeiro? No primeiro eu vou pegar valores entre menos 5 e menos 3. Detalhe, o menos 5 entra porque a bolinha é fechada e o menos 3 não entra, porque no menos 3 o y vale 0. Então vamos lá, o x tem que ser maior ou igual que menos 5 e menor do que menos 3, ok? Vamos olhar para o segundo intervalo. No segundo intervalo, eu quero valores que estão entre 1 e 6. Dois detalhes importantes. O 1 eu não pego, porque o 1, o meu y vale 0. E o 6 eu também não pego, porque a bolinha é aberta. Se a bolinha é aberta, o intervalo é aberto, ele não faz parte. Isso significa que eu vou pegar valores de x que são maiores do que 1, porém menores do que o 6. Beleza? Muito importante essa parte aqui, você saber interpretar o seu gráfico. Tranquilo? Acho que não ficamos com dúvidas. Vamos para o próximo assunto dessa aula. Dando seguimento, então, até agora, todos os nossos exercícios, basicamente, eles entregavam o gráfico para a gente fazia uma interpretação em cima dele, certo? A partir de agora, a gente vai construir o nosso gráfico. E aí, vou fazer o seguinte, eu não vou me alongar muito nessa parte, porque quando a gente for trabalhar com cada um dos nossos tipos de função, afim, quadrática, modular e assim por diante, a gente vai trabalhar de uma forma mais completa a construção gráfica. Então aqui, o que eu quero de você é apenas um pequeno detalhe. Se ele deu uma função para a gente, como por exemplo, y igual a 2 vezes x, a gente cria uma pequena tabela onde os valores de x eles são dados e você descobre quais são os valores de y relacionados, ok? Então faça uma pequena tabelinha utilizando alguns valores aí que são mais palpáveis de serem criados no gráfico e faça esses pontos, essas coordenadas no seu gráfico. Vamos lá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho a função y igual a 2x, dei 5 valores aqui para x, ok? Com esses valores de x eu consigo encontrar os valores em y. Então se eu jogar o x valendo menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Então o y vale menos 4, ok? Se eu jogar o x valendo menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Então o y vale menos 2. Se eu jogar o x valendo 0, 2 vezes 0, eu vou ter 0. Se eu jogar o x valendo 1, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 2, 4. O que eu quero de você aqui? Esse valor de x, ele tem um correspondente y. Vamos às interpretações possíveis. Primeira, esse y igual a menos 4, ele é imagem do x igual a menos 2, ok? E se eu tenho um x com um y correspondente, eu posso montar a minha chamada coordenada, o meu ponto. E esse ponto, vou colocar aqui no cantinho, ele sempre vai ser escrito primeiro o x e depois o y. Então, esses dois valores de x e y, eles vão ser escritos como menos 2 e
menos 4, beleza? Mesma coisa acontece para todos os outros 4. Eu vou ter menos 1 para x e menos 2 para y. Eu vou ter o ponto 0 e 0, que é a nossa origem. Vou ter o ponto 1 e 2 e vou ter o ponto 2 e 4, beleza? O que eu vou fazer agora? Vou pegar todos esses pontos e colocá-los no gráfico, jogar no gráfico. Então vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Esse primeiro ponto começa sempre na origem, tá? Esse primeiro ponto, ele vale x menos 2. Então eu vou andar 2 unidades para a esquerda. Só que eu tenho um x valendo menos 4, então eu vou andar 4 unidades para baixo. O nosso ponto vai estar mais ou menos aqui, ok? Se você não entendeu, mais 4 oportunidades para você. Se eu tenho x valendo menos 1 e y menos 2, primeiro, começa na origem, anda para a esquerda uma unidade e anda para a direita, anda para baixo 2 outras unidades. Então a gente vai ter mais ou menos aqui o nosso ponto, ok? Temos o nosso terceiro ponto, que é 0 e 0. Se é 0 e 0, ele vai estar exatamente na origem. Não vou nem para a direita para a esquerda e não vou nem para cima ou para baixo, ok? Continuando nos nossos pontos, ponto 1 e 2. Se ele vale 1 no x, eu ando agora para a direita. Se ele vale 2 para o y, eu ando para cima. E ele vai estar localizado mais ou menos aqui, ok? E tenho também o ponto 2 e 4. Se ele vale 2 no x, 2 unidades para a direita. Se ele vale 4, 4 unidades para cima, ok? Quero que você perceba que tenho aqui os nossos 5 pontos e a gente pode ligar esses 5 pontos. Você vai ver com mais detalhes na sua aula de função afim, mas esse gráfico é uma função afim, é uma função de primeiro grau e sempre será uma reta, beleza? Sempre será uma reta. A gente vai passar de novo com mais detalhes quando for falar das funções de forma individual, ok? Para a gente encerrar essa segunda parte, quero de você o seguinte, 2 observações importantes. Se o meu x é igual a 0 e o y também é igual a 0, e se o meu y dividido por x sempre dá uma constante k, sempre dá o mesmo valor, nós vamos falar que x e y são grandezas diretamente proporcionais. Então, de novo, eu tenho 2 condições. Eu tenho que ter um x igual a 0 e o y ser 0, e eu tenho que a divisão entre y e x ser sempre o mesmo valor. Se isso acontecer, eu falo que x e y são grandezas diretamente proporcionais. Vamos conferir? Se eu pegar menos 4 e dividir por menos 2, dá 2. Se eu pegar menos 2 e dividir por menos 1, dá 2. 0 e 0 é a primeira condição. Ótimo. Se eu pegar o 2 e dividir por 1, dá 2. Se eu pegar o 4 e dividir por 2, também dá 2. Beleza? Então perceba você que y dividido por x sempre deu uma constante k, sempre deu uma constante 2. Se você preferir, basta você vir aqui na sua função, esse x que está multiplicando, ele passa dividindo, ou seja, y dividido por x sempre tem que ser igual a 2, ok? Para essa segunda parte é isso. Aprendemos agora a construir um gráfico. Vamos fazer as taxas de variações do mesmo. Pessoal, chegando então à nossa última parte, eu falo agora de variação da função, explicar o que são funções crescentes, decrescentes e função constante, e termino falando de taxa média de variação, ok? Então vamos à nossa definição. Variação da função nada mais é do que encontrar o intervalo de x em que a nossa função ela seja crescente, ela seja decrescente ou ela seja constante, beleza? Vamos fazer o seguinte, para já dar uma adiantada no nosso serviço aqui, eu coloquei 2 pontos para cada um desses exemplos aqui. A nossa função ela vai ser crescente se, quando eu tiver o ponto A e o ponto B, o nosso XA for maior do que o XB e, consequentemente, o valor do YA
também for maior do que o YB, beleza? Ah, mas e se o XB for maior do que o XA? Aí o Y dele tem que ser maior do que o Y de A, beleza? Então, de novo, para eu ter uma função crescente, basta pegar dois pontos quaisquer, ok? E se o ponto do XA for maior do que o do XB e o valor correspondente YA for maior do que o valor correspondente YB, nós temos que essa função ela é crescente no intervalo de XA e XB, beleza? Vamos ver como que vai acontecer para os outros dois casos. Se a gente pegar os dois mesmos pontos, ponto A e ponto B, para ela ser uma função decrescente, eu preciso que, se o XA for maior do que o nosso XB, para ser uma função decrescente, eu preciso que o YA correspondente do primeiro seja agora menor do que o YDB, beleza? Então perceba que na função crescente, os valores aqui, ó, os sinais são na mesma direção. Quando eu olho para a função decrescente, os meus sinais estão em sentidos opostos. Tranquilo? Quando isso acontecer, teremos uma função decrescente, ok? Agora, para encerrar, função constante. Para ela ser constante, eu tenho que, para diferentes valores de x, o y tem que ser exatamente o mesmo valor. Então perceba, para diferentes valores de x, eu preciso encontrar exatamente o mesmo valor de y. Se isso acontecer, nós teremos uma função chamada constante, ok? Vamos terminar a nossa aula falando de taxa média de variação. Finalmente, para encerrar a aula de hoje, eu termino com taxa média de variação, ok? Então vamos lá. Taxa média de variação tem a seguinte definição. Eu tenho quaisquer dois pontos A e B distintos, ok? Taxa média de variação de y em relação a A vai ser dada como a diferença dos meus dois valores de y sobre a diferença dos correspondentes valores em x, beleza? Se você quiser usar uma nomenclatura um pouco diferente, uma notação diferente, lembra da física, sempre que a gente fala em variação, em valor final menos valor inicial, a gente pode colocar aqui o nosso delta. Então, taxa média de variação da função nada mais é do que delta y sobre delta x. Ou você pegar dois pontos distintos e fazer a subtração entre os valores de y e os valores de x correspondentes e faz a divisão entre cada um desses seus resultados, ok? Para a gente concluir utilizando aquela teoria do vídeo do finalzinho passado, eu vou fazer o seguinte: se essa nossa variação delta y sobre delta x ela for maior do que zero, significa que nós estamos trabalhando com um intervalo crescente. Se nós estivermos com uma variação delta y sobre delta x e menor do que zero, nós estaremos trabalhando com um intervalo decrescente. E, por fim, se nós tivermos uma variação delta y sobre delta x igual a zero, nós estaremos trabalhando com um intervalo constante, beleza? Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, taxa média de variação nada mais é do que delta y sobre delta x, ok? Espero que tenha ficado claro para você essa nossa terceira aula de funções. Aguardo você na próxima aula. Até mais!